Tá dizendo aqui que eu já estou ao vivo. É isso aí. Ao vivo tem essas coisas, né? É um momentinho, só tô organizando. Entrou, Rosângela? Só um momentinho. Vai dar certo. Voltei. Tá ouvindo direitinho aí? Vamos lá, gente. Eu vou repetir aqui rapidinho, falando sobre o livro. Boa noite para vocês. Nós retornamos aqui com a nossa live. Chama aí o pessoal, que agora está tudo certinho. Espero em Deus que não haja interrupções. Vamos orando aí e pedindo a Deus que não haja interrupções, porque a live de hoje está muito abençoada, muito abençoadora. Então, como eu disse, no canal eu conto histórias de mulheres da Bíblia, no canal do YouTube. Eu faço lives porque o conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no posicionamento dos seus filhos. As lives estão todas gravadas lá no YouTube, também no Instagram. As lives são baseadas em 2 versículos, como eu já li, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da Escritura, nós tenhamos perseverança, nós possamos perseverar, ter bom ânimo, mantenhamos a nossa esperança. Essa é a nossa 5ª série de lives, que é realizada. A primeira série de lives aconteceu em 2022, aprendendo com as mulheres da Bíblia, entre outras histórias, que deu origem ao livro que eu estou fazendo pré-lançamento hoje, a pré-venda hoje, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Você pode estar entrando em contato comigo para você já fazer a sua reserva. O livro está no valor de R$ 45 e você pode já fazer a sua encomenda. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor. Como eu disse antes, 1000 obrigados são poucos por tudo o que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará através do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Esse livro é a revelação do poder de Deus, é o poder de Deus sendo revelado através da minha vida, da vida das pessoas que participaram direta e indiretamente da produção desse livro que eu chamo de nosso. Porque você que me acompanha faz parte desse projeto. Você pode entrar em contato comigo, fazer a sua encomenda. Aprendi com as Mulheres da Bíblia, está no valor de R$ 45. Garanta já o seu exemplar. Então, essa série inédita, nós estamos iniciando hoje, tem como tema Encontros que Marcaram a História. O Espírito Santo me direcionou a 7 personagens que tiveram suas vidas transformadas após terem um encontro com Jesus. Isso mesmo. As suas vidas mudaram radicalmente. A vida dessas mulheres, dessas 7 mulheres, elas foram marcadas por um encontro que elas tiveram com Jesus. Se você já teve um encontro com o Senhor, você pode testificar dessa verdade. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, os ensinamentos que Deus tem trazido sobre as mulheres da Bíblia. Então, nessa série de 7 lives que se inicia hoje, nós vamos conversar primeiro sobre a mulher samaritana, que conversaremos hoje.
Na próxima semana, nós vamos conversar sobre a mulher do fluxo de sangue. Logo após, nós falaremos sobre a mulher adúltera, depois sobre a viúva de Naim, depois sobre a mulher Ciro-fenícia e, por último, nós conversaremos sobre a filha de Jairo. Essas sete mulheres tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas mudaram radicalmente. E no final dessa série de lives, também teremos o sorteio de um presente especial, muito especial. Eu terei o prazer de entregar o meu primeiro livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia, caso você seja contemplada. Nós vamos fazer um sorteio na nossa última live e eu vou presentear você com o meu livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Você que entrou agora, eu hoje estou lançando, fazendo a pré-venda do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. E hoje é uma data muito especial, hoje é o meu aniversário e é uma data marcante, onde eu posso celebrar a minha vida e celebrar também esse presente que veio do céu, falar sobre as mulheres da Bíblia. Então o livro, isso aí, o livro vai ser seu, Lídia, ótimo. Lídia foi a nossa última ganhadora, nosso sorteio do ano passado, final do ano passado. A Lídia, ela foi contemplada com uma linda Bíblia King James atualizada e hoje nós vamos fazer, eu estou lançando aqui esse desafio, na última live eu vou sortear o meu livro e você também pode adquirir o livro já na pré-venda para você estar lendo. Ali eu conto o testemunho da minha vida, conto um pouquinho da história da minha família. Ali eu falo sobre identidade e propósito, conto histórias de várias mulheres da Bíblia. São 21 capítulos recheados de muitas palavras abençoadoras que vieram do céu para o meu coração. E eu pude ali, através da inspiração do Espírito Santo, escrever sobre as mulheres da Bíblia. Então, o desejo do meu coração, através dessas lives, é levar você a um encontro íntimo e verdadeiro com Jesus. Conhecer o quanto Ele te ama e Ele tem um plano de liberdade para a sua vida. João 8,36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos à nossa história de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a mulher samaritana. Essa mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida foi radicalmente transformada. Quem nunca ouviu falar sobre essa tão enigmática mulher? Eu creio que todos aqui já ouviram algum dia falar sobre a mulher samaritana. Ela foi enigmática até o dia em que ela se encontrou com Jesus. Já já você ficará sabendo por que eu digo que essa mulher é uma mulher misteriosa. Aliás, o seu mistério terminou quando ela, de maneira surpreendente, se encontrou com o Senhor Jesus. Então, vamos nos contextualizar, para que nós possamos compreender, para que você possa compreender essa história de maneira bem clara. O relato sobre a mulher samaritana está registrado no Evangelho de João, em quase todo o capítulo 4. Ali você vai encontrar essa história fantástica, essa história enigmática. Uma mulher que teve a sua vida transformada pelo Senhor. Eu te oriento a fazer um estudo detalhado dessa história, onde você irá perceber que, assim como aconteceu com a mulher samaritana, acontece com cada pessoa que tem um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, um encontro real com Jesus, tudo na nossa vida muda, tudo se transforma. É o encontro que traz multiplicação. Ele começa com um e alcança multidões. Ele começa com um e alcança uma geração.
E tudo que começa com o Senhor, tudo que nós colocamos na mão do Senhor, cresce, se multiplica, se transforma. Né? Foi assim quando Jesus esteve naquele casamento e ali acabou o vinho e ele transformou a água em vinho. Ele mudou a história, ele transformou a água em vinho. Jesus, ele fez isso também quando ele multiplicou os pães, na multiplicação dos pães. Tudo que é por onde Jesus passa, existe uma transformação radical. Foi assim na pesca maravilhosa, foi assim com o azeite da viúva, também com o maná que desceu do céu. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher, né? A intenção de Jesus é que não pereçamos, é que não passemos por privações. Essa é a intenção do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu para restabelecer o nosso lugar como filhos amados do Pai. Essa é a intenção do Senhor, nos posicionar, nos reposicionar no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, no lugar de filhos e de filhas amadas. Jesus passou pela cidade de Samaria para quebrar muitos paradigmas e romper com preconceitos étnicos e sociais. Por isso que Jesus passou por aquele lugar. Judeus e samaritanos, eles não se davam. Um homem não conversava com uma mulher em um local público, e muito menos ao meio-dia, hora em que Jesus, ou melhor, hora em que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Um homem, naquela época, não conversava com uma mulher em público. A mulher não era tratada com dignidade. Jesus veio e transformou essa história. Judeus e samaritanos não se davam. Eles cortavam um caminho enorme para não ter que passar por Samaria. Mas Jesus, ele fez a diferença. Ele fez diferente. Ele mudou o rumo dessa história. Então, ter um encontro com Jesus muda a trajetória da nossa vida. Quem está aqui me assistindo, me ouvindo, pode confirmar isso. A partir do momento que você encontra Jesus, a sua vida é mudada radicalmente. Vamos ver aqui João 4, do 1 ao 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Historicamente, Jesus era judeu e os judeus não se davam com os samaritanos. Uma rixa que se originou lá no Antigo Testamento. Como nosso mestre não é parcial e não faz a acepção de pessoas, era necessário passar por Samaria. João 4, 4. Já fazia parte do roteiro de Jesus passar por aquele lugar. Ele passou porque sabia que ela iria ao poço exatamente ao meio-dia. Jesus já tinha um encontro marcado naquele lugar, naquela hora. Não era nada comum buscar água ao meio-dia, a hora do sol mais forte, no horário mais escaldante do sol. Com certeza a mulher samaritana, ela estava evitando encontros conflitantes, olhares e conversas desagradáveis. Ela simplesmente não queria ser vista, ela não queria ser encontrada, ela não queria ser incomodada, ela não queria ter olhares à sua volta. E por esse motivo,
Ela ia ao poço ao meio-dia. Essa mulher tinha questões não resolvidas. Você já passou por uma situação assim? De ter ou querer evitar encontros, olhares ou conversas. Existem momentos em que nós queremos e precisamos estar a sós. Em algumas horas nós queremos estar sozinhos. Isso é solitude e não solidão. Tudo indica que esse não era o caso da mulher samaritana. Ela estava se isolando por uma necessidade. Então vamos ver o que era. João 4, do 5 ao 9. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Bobinha, ela não tinha noção de quem estava ali diante dela. O próprio Deus encarnado no Filho Jesus. E o diálogo não para por aí. O diálogo continuou. João 4, 10 ao 14. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando eu estava escrevendo, eu dei uma pausa e eu contemplei a crescente na minha vida. Desde o dia em que eu tomei a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida saiu do estado de estagnação e de declínio e passou a crescer. A minha mente floresceu. Eu ainda tenho lutas? Tenho. Ainda tenho lutas? Claro que tem. Eu estou na terra. Mas a minha visão, ela foi transformada. Ela vem sendo transformada com o passar do tempo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais a minha mente, mais as minhas atitudes, elas são transformadas. Hoje eu vejo da perspectiva de Deus e eu ando segundo o que a palavra diz ao meu respeito. É o que a palavra diz, é o que vale. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por provações, mas eu tenho certeza da vitória. Esse ano mesmo eu iniciei o ano, iniciei passando por umas situações desafiadoras, onde depois de orar e entregar ao Senhor, Ele me levou a olhar para dentro de mim e a fazer uma análise sincera do meu comportamento. Isso é crescimento. Isso é você amadurecer no Senhor e com o Senhor. Quando você tem a capacidade de você observar suas reações diante de determinadas situações e você vê por que você está reagindo daquela maneira. Quando você é confrontado a pensar, a olhar para você, olhar para o Senhor, por que eu estou agindo dessa maneira? O Espírito Santo vem e diz: isso é ego, isso é egoísmo, isso é orgulho. E o Senhor falou comigo:
né? Se você quer crescer, nós precisamos, se eu quero crescer, eu preciso deixar as coisas velhas para trás, eu preciso deixar a vaidade de lado para que eu possa crescer com o Senhor. Então, logo no início do ano, eu falei, Senhor, o Senhor tem grandes coisas para esse ano, porque o Senhor quer me entregar, mas eu preciso estar pronta. Eu preciso deixar bagagens velhas para trás e seguir com o Senhor, seguir em frente. Porque ele disse, né, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher samaritana estava frente a frente com quem de verdade poderia matar a sua sede por completo, dar a ela uma nova vida e perdoar os seus pecados. E o melhor, sem lançar em seu rosto os seus pecados, mas levá-la a uma mudança radical. É assim que Deus faz. Ele nos confronta, Ele nos mostra, mas Ele não nos deixa da mesma maneira. Ele vem e renova a gente, Ele traz pra gente uma mudança radical. Ela foi desafiada a olhar para Cristo e a olhar para ela mesma. Quando nós encontramos o Senhor, nós somos desafiados a olhar para o Senhor e olhar para dentro de nós. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa é a única forma que ocorre uma mudança verdadeira. E aí está a chave para descobrir a sua verdadeira identidade. Conhecer a Deus Pai e se conhecer. Nós só nos conhecemos por completo quando nós começamos a ver quem é o Senhor. Porque aí quando nós olhamos para Deus e vemos quem Ele é, um Pai de amor, nós nos encontramos no lugar de filhos. E aí não tem vez para o orgulho, não tem vez para o pecado, não tem vez para a escassez. Quando nós começamos a olhar para o Senhor, esse peso ele vai saindo, nós vamos deixando as coisas velhas para trás, Ele vai fazendo tudo novo de novo. Quando nós olhamos para Deus como Pai, nós nos encontramos como filhas, filhas amadas, e só se pode ir a Deus Pai através de Jesus. Não tem outra maneira. Tem muita gente afirma que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma verdadeira mentira, isso é engano. Apenas um leva ao Senhor. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por que ele diz que ninguém vem ao Pai e ninguém vai ao Pai? Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele e o Pai são um. Jesus e o Pai são um. Jesus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa mulher disse sim para Jesus, mas ainda ela não havia compreendido por completo. Ela não havia compreendido por completo. E ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 15. Ele a confronta com a verdade para que ela compreendesse de fato quem estava diante dela. Então disse-lhe Jesus, vai, chama seu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela já estava no 6º e aquele não era o marido dela, era o marido de uma outra mulher, com certeza. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, ela aceitou dialogar com ele, ela foi confrontada com a verdade, ela aceitou a verdade e ela foi salva por Jesus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mulher samaritana conheceu a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo
que és profeta. Ela viu que ele era profeta porque ele falou sobre a vida dela. Ele disse que ela já tinha tido 5 maridos e o que agora ela tinha, ela dizia que não era marido dela. Só um profeta poderia falar a verdade da vida daquela mulher, sem nunca ter tido um encontro pessoalmente com ela. Porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos esconder coisas do nosso Senhor. A verdade precisa ser dita, mesmo que doa. Mesmo que doa. Porque quando você for confrontado com a verdade e você falar, confessar os seus pecados ao Senhor, você vai ser transformado. Nós precisamos falar, mas eu já pedi perdão. Você precisa falar para o Senhor. Senhor, esse é o meu pecado. Senhor, essa sou eu. Você precisa se despir para o Senhor. Quando nós fazemos isso, Ele vem com o bálsamo transformador. Ele nos cobre com a graça dEle, com a graça curadora dEle, e nos limpa de todo o nosso pecado. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Então, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele não parou por aí. Ele não para na vida daquele que tem um encontro com o Senhor, porque foi por isso que Jesus veio a essa terra, para dialogar conosco, para conversar, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. A comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. O Senhor queria restaurar esse diálogo. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dialogar com Ele, porque Ele quer dialogar com a gente. 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Se você continuar observando João 4, verá que Jesus deu significado novo à vida daquela mulher. A sua história foi ressignificada, ou melhor, ela foi reposicionada ao seu verdadeiro lugar. Ela foi reposicionada ao lugar de filha. Isso que aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela nos ensina que Deus ama a todos, independente do seu pecado. Deus ama a todos. Jesus não se deixou influenciar pela opinião negativa da sociedade do seu tempo. Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeitou a mulher samaritana. Ele não me rejeitou. Ele não rejeitou e jamais rejeitará você. A mulher samaritana também nos ensina que Jesus veio para salvar. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos errados, Jesus lhe mostrou o caminho da salvação. Jesus deu a ela um significado novo. Ele não lançou no rosto, ele não a condenou, mas ele deu a ela um significado novo. Ele mostrou o caminho da salvação. A mulher samaritana também nos ensina que a verdade, ela é acessível. Jesus explicou uma grande verdade a uma mulher comum. Ela era uma mulher comum, uma mulher que foi ao poço tirar água. E Jesus explicou para ela uma grande verdade, de uma forma que ela entendia. Todos nós, eu, você, todos nós podemos conhecer as verdades das Escrituras e ensinar a outras pessoas para que suas vidas sejam mudadas, transformadas. Mulher, assim como Jesus descansou junto ao poço, esperando pela mulher samaritana, ele está pacientemente esperando por você. Ele também
Ele também quer ter uma conversa franca com você. Tenha uma conversa franca com Jesus. Rasgue o seu coração, abra o seu coração, se desnude para o Senhor, porque Ele quer ter uma conversa franca com você para transformar de verdade a sua vida. Se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa, né, que ainda te machuca, que ainda te fere, conta para Jesus. Faça como aquela canção, aquele corinho, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que você precisa, faça como a samaritana. Conta para Jesus. Basta abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Assim como a mulher samaritana, abra os olhos e veja-o, conheça-o. Seu coração nunca mais será o mesmo. Apocalipse 4:20 diz o seguinte, é um convite de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ceia era uma das refeições mais importantes do dia. A ceia era a última refeição do dia, a refeição da noite, onde as pessoas paravam, conversavam, gastavam tempo à mesa. E é esse o convite de Jesus para mim e para você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele diz: eu entrarei e dialogarei com você. Passarei tempo conversando com você, ouvindo você. Deus quer te ouvir. Ele não está alheio às suas necessidades, ele não está alheio aos seus problemas. Conta para Jesus: Senhor, essa enfermidade me fere tanto. Senhor, essas palavras que eu ouço me ferem tanto. Senhor, as palavras que muitas vezes eu falo ferem outras pessoas. Eu não quero mais ser assim. Conta para o Senhor o que está te incomodando, o que está te ferindo, o que está te impedindo de abrir a porta do seu coração. O Senhor quer te ouvir. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. Na live da próxima semana, nós vamos conversar sobre a mulher do fluxo de sangue. Convida 1, 2, 3 foi até aquele poço por acaso. Ele foi até aquele poço porque a mulher samaritana estaria lá. Ele vai até onde você estiver. Um dia ele foi num lugar me buscar. Era um lugar feio, era um lugar fedorento, era um lugar sujo, mas ele foi naquele lugar e eu senti a mão dele me tirando de lá. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, você que está me ouvindo, aceite o convite de Jesus. Não viva na escassez. Venha e se sente à mesa com o Pai, porque na mesa do Pai tem cura para a nossa vida. Um abraço carinhoso para você. Até a próxima semana, às 22 horas. Nós estaremos aqui novamente conversando sobre a mulher do fluxo de sangue. Me chama lá no Instagram, manda uma mensagem para mim no YouTube, tá? Já reserva já o seu livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É um livro que com certeza vai abençoar muito sua vida e vai te fortalecer e vai te encorajar a dar passos de fé em direção àquilo que Deus tem para você. Um abraço carinhoso e que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima.